Hoje o vídeo é sobre um gigante gentil, o rei dos tapas mais sonoros do velho oeste spaghetti, o inconfundível Bud Spencer. Ele não precisava de nenhuma arma de fogo, só de uma mão pesada e uma cara de quem não tem tempo para drama. Entre um murro e outro, conquistou o mundo com carisma e muito feijão. Então respire fundo e vem com a gente nessa viagem pelo universo desse herói desajeitado, mas absolutamente adorável. Nascido como Carlo Pedersoli em Nápoles, Itália, em 31 de outubro de 1929, Carlo foi criado numa família de classe média e teve uma infância rica em experiências que moldaram sua personalidade multifacetada. Durante a infância, foi colega de escola e amigo próximo do futuro escritor e cineasta Luciano De Crescenzo, que morava no mesmo prédio em Nápoles. Ainda muito criança, na década de 1930, ingressou em um clube de natação, demonstrando desde cedo talento para o esporte. Durante a Segunda Guerra Mundial, Nápoles, cidade onde Carlo nasceu e morava com sua família, foi bombardeada e a fábrica da sua família foi totalmente destruída. Por causa disso, a família se mudou para Roma, pois era a única cidade segura devido à presença do Papa. Em 1947, já com quase 18 anos, ele e sua família se mudaram para a América do Sul, onde moraram na Argentina, Uruguai e Brasil. No Brasil, ele morou em Recife, Pernambuco, onde trabalhou no consulado italiano, onde ficou por pelo menos 2 anos. Ele tinha muita facilidade em aprender idiomas e falava fluentemente 6 línguas, inclusive o português. Olha ele aí junto com Terence Hill, dando entrevista no programa dos Trapalhões, falando em português. Quem morou no Brasil, então? Eu morei no Brasil, 3 anos, no Recife. 3 anos no Recife? Você fazia o quê? Eu fazia o secretário do consulado italiano nesse então. O que me impressiona é que ele me falou que desde 47 que não falava português. Faz 35 anos que eu não falava português. Ao retornar à Itália em 1949, ele retomou sua carreira na natação, tornando-se o primeiro italiano a nadar 100 metros livres em menos de 1 minuto, com o tempo de 59,5 segundos. De 1949 a 1956, ele se dedicou aos esportes, onde representou a Itália nas Olimpíadas de Helsinki em 1952 e Melbourne em 1956, como nadador e jogador de polo aquático. Ele também foi campeão italiano de natação 7 vezes nos 100 metros livres. Sua primeira aparição na tela do cinema foi como um guarda romano em 1951, no filme estadunidense Quo Vadis. Nesse período em que sua carreira como ator ainda estava no começo, ele focou na sua carreira como atleta. Em 1957, ele voltou ao cinema no filme Um Adeus às Armas, fazendo mais uma ponta. Em 1959, ele atuou no filme Hannibal, agora com personagem de destaque. E foi a primeira vez que ele e Terence Hill, que na época usava o nome de Mario Girotti, seu nome real, atuaram no mesmo filme. Em 1967, ele adotou o pseudônimo Bud Spencer em homenagem ao ator Spencer Tracy e à cerveja Budweiser, sua cerveja preferida, iniciando uma nova fase em sua carreira cinematográfica. No mesmo ano, ele estreou seu primeiro filme em parceria com Terence Hill, O Deus Perdoa, Eu Não, dando início a uma parceria que resultaria em 18 filmes juntos. Agora vou te contar algumas curiosidades dessa dupla icônica. Embora ambos tenham participado do filme Hannibal em 1959, eles não contracenaram juntos nessa produção. Como você acabou de ver, a verdadeira parceria começou no filme Deus Perdoa, Eu Não, de 1967, quando Terence Hill substituiu Peter Martell, que havia se machucado antes das filmagens. Uma curiosidade que muita gente não sabia, inclusive eu, é que eles eram italianos. E para atrair o público internacional, os produtores sugeriram que adotassem nomes mais ocidentais. Então Carlo Pedersoli virou Bud Spencer e Mario Girotti virou Terence Hill. Dos 18 filmes que fizeram juntos, sendo 16 como protagonistas, o de maior sucesso foi Trinity Ainda é Meu Nome, de 1971, que se tornou o filme italiano de maior bilheteria até então, com mais de 14 milhões de ingressos vendidos na Itália. Além da Europa, eles conquistaram grande popularidade na América Latina e em partes da Ásia, com filmes adaptados e dublados para diversos idiomas. E como eu, tenho certeza que a grande maioria também achava que eles eram americanos. Outra coisa que me deixou surpreso quando descobrir é que ambos não eram dublados apenas no inglês, apesar de serem fluentes no idioma, como também na própria língua. O estilo dos personagens eram bem diferentes, e era aí que morava a graça da dupla.
Hill interpretava os galãs sedutores e bons de brigas, enquanto Spencer era o grandão de bom coração, resultando em cenas cômicas de pancadaria. Embora fossem famosos pelos faroestes, a dupla também explorou outros gêneros, como comédias urbanas e aventuras. O filme Dois Tiras Fora de Ordem de 1977 foi o primeiro ambientado em Miami, nos Estados Unidos. Com licença. Puxa, você sabe de pôr as mãos. Você ainda não viu nada, Galina. Ai, não vi. Até um filme no Rio de Janeiro eles fizeram. O Eu, Você, Ele e os Outros, de 1984, que teve a coprodução da Renato Aragão Produções, foi filmado inteiramente no Rio, onde até teve a participação da dupla assistindo a final do Campeonato Brasileiro de 1984, entre Fluminense e Vasco no Maracanã. E o Fluminense conquistou seu segundo título. O último filme que fizeram juntos foi Os Encrenqueiros, de 1994, retornando ao estilo faroeste cômico que os consagrou. Vamos ao alto! Vamos lá, mexam-se! Vamos! O sucesso da dupla inspirou a criação de duplas semelhantes, como Paul L. Smith e Michael Coby, que estrelaram filmes no estilo Bud e Terrence entre 1973 e 1977. O legado da dupla chegou nos videogames. Em 2017 foi lançado o jogo Bud Spencer e Terence Hill, Slaps and Beans, homenageando o estilo único da dupla. Uma sequência foi lançada em 2023. Vamos para mais algumas curiosidades sobre esse grandão que marcou várias gerações. Do alto dos seus 1,94 de altura, além de ator e nadador olímpico, ele era multitalentoso e atuava em várias áreas. Ele era formado em Direito, porém nunca exerceu a profissão de advogado. Ele também era inventor e registrou diversas patentes. Uma delas foi a bengala com cadeira acoplada. Ele também era piloto licenciado de aviões e helicópteros. E como empresário, fundou a companhia aérea Mistral Air, especializada em turismo religioso. Ele também era roteirista, e várias vezes escreveu o roteiro completo ou parcial de alguns de seus filmes. Outra faceta do artista era a música. Ele compôs músicas para trilhas sonoras de alguns filmes e para outros artistas nos anos 60. Além disso, ele também gostava de cantar e até arriscava uns passinhos. Ele sempre brincava dizendo que na vida havia feito de tudo e que apenas 3 coisas ele ainda não tinha feito. Como ser um dançarino de balé, jockey e político. Então ele descartou as 2 primeiras e decidiu entrar na política. Em 2005, ele candidatou-se ao Parlamento Regional da Itália pelo partido Forza Itália, mas não foi eleito. A sua vida pessoal e familiar era muito bem resolvida e estruturada. Em 1960, ele casou-se com Maria Amato, filha de um famoso produtor e diretor de cinema italiano chamado Giuseppe Amato, e tiveram 3 filhos, Giuseppe, Christine e Gianni. O casamento durou até sua morte em 2016. Bud Spencer faleceu em 27 de junho de 2016, aos 86 anos, em Roma. A causa da morte não foi divulgada e, segundo Giuseppe, um dos filhos do ator, o pai morreu sem dor e na presença da família. E sua última palavra foi grazie, obrigado em português. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como este. Obrigado.